Bom, agora nós iremos analisar o código-fonte que foi desenvolvido para a tela PPP, tá? Que significa Perfil Profissiográfico Previdenciário. Tá? Então, aqui no pacote Folha Pagamento Cliente, nós temos aqui a classe Folha PPP Grid. Tá? Primeiramente, nós temos aqui uma tela de grid, é uma tela simples, onde nós temos aqui apenas dois atributos. Tá? Vamos aqui analisar a tabela onde esses dados serão armazenados, onde aqui também na tabela nós temos apenas dois atributos, que é o ID do colaborador e a observação. Tá? Essa grid ela está vinculada ao VO Folha PPPVO, tá? Lá do pacote com T2T IRP Folha Pagamento Java. Código-fonte dessa tela, né? Código-fonte padrão, onde nós recebemos aqui no construtor o parâmetro que é o controller, no caso o Folha PPP Grid Controller, tá? O nome da action lá no servidor é o Folha PPP Grid Action, tá? Então aqui no lado do servidor eu tenho a classe Folha PPP Grid Action, é uma action padrão, método execute command identifica a ação a ser executada, método load carrega todos os PPPs cadastrados no sistema e o método delete vai excluir um PPP específico, ok? O controller também é um controller padrão, tá? Onde nós temos os métodos load data, before insert grid, double click, delete records, tá? Todos desenvolvidos da mesma forma que nós vimos aí nas telas anteriores. Aqui nós teremos uma diferença em relação às outras telas na tela de detalhe, tá? Então aqui na tela de detalhe que está representado aqui pela classe Folha PPP Detalhe. Aqui nós temos uma tela onde nós temos um mestre, né, e vários detalhes. Então esse form que nós estamos visualizando aqui está vinculado ao VO Folha PPP VO, tá, onde nós temos aqui os dados dessa folha PPP, que no caso aqui da tabela Folha PPP, onde nós temos um lookup do colaborador e um outro campo onde o usuário vai informar as observações sobre esse perfil profissiográfico previdenciário. Tá? E aqui nós temos os seus respectivos detalhes. Nós temos o CAT, a atividade, o fator de risco e o exame médico. Tá? Cada grid dessa tem os seus respectivos botões. Então tem esses botões aqui que estão vinculados a essa grid, esses outros botões estão vinculados a esta grid e assim por diante. Ok? Aqui na grid da CAT, nós temos uma vinculação com o VO Folha PPP CAT VO. Tá? Os dados dessa grid são armazenados aqui na tabela Folha PPP CAT, tá? Onde nós temos aqui o ID da Folha PPP, o número da CAT, a data do afastamento e a data do registro. Ok? A atividade está vinculado ao VO Folha PPP Atividade VO. Então significa que nós temos aqui a tabela Folha PPP Atividade. Tá? Aqui também temos o ID da Folha PPP, data de início, fim e uma descrição. Tá? Que são esses atributos que nós estamos visualizando aqui na grid. Fator de risco, a grid está vinculada ao Folha PPP Fator Risco VO. Tá? Então nós temos aqui a tabela Fator de Risco e seus respectivos atributos. Tá? Nós temos aqui também uma vinculação com a folha PPP. Ok? Se vocês perceberem, nós teremos aqui também alguns combo box. Tá? Então nós temos o combo box do tipo, onde nós podemos visualizar aqui os tipos possíveis, né? Que é físico, químico, biológico, ergonômico, profissional, psicossocial, mecânico de acidente. Tá? Então essas são as opções para o campo tipo.
Então, se você vier aqui no combo box tipo, né, no atributo tipo, vocês podem perceber que ele é um combo column, tá? E está vinculado ao domain ID tipo fator risco PPP. Lembrando que esse domínio ele foi definido lá na classe menu, tá? Como nós já vimos lá a definição de outros domínios. Ok? Bom, aqui nós temos também outros combo columns e mais alguns atributos da grid fator de risco. Aqui na grid exame médico, essa grid está vinculada ao VO. Folha PPP exame médico VO, tá? Então nós temos aqui a tabela folha PPP exame médico. Também temos uma vinculação ao folha PPP e seus respectivos atributos. Ok? Lembrando que se você tiver algum combo column, você tem que identificar aqui a qual domínio o mesmo está vinculado, tá? Ir lá na classe menu e verificar as opções possíveis para esse combo column. Bom, aqui no código fonte da tela, tá? Primeiramente, nós temos aqui a definição, né, de um lookup controller e o lookup server data locator. Isso aqui nós estamos configurando o lookup do colaborador, tá? Que nós estamos utilizando aqui no form. Aqui nós temos a criação desses objetos e logo aqui abaixo nós configuramos o lookup do colaborador, ok? Para cada grid que nós temos aqui na tela, tá? Nós precisamos ter um controller, ok? Aqui no construtor dessa classe, nós recebemos o controller como parâmetro do form, que é o folha PPP detalhe controller, tá? E para cada grid nós temos que instanciar os seus respectivos controllers. No caso da CAT, nós temos o folha PPP grid controller, tá? Que está no mesmo pacote da tela de detalhe, onde nós temos aqui a definição da ação do servidor, que é o folha PPP cat grid action. Então aqui no lado do servidor nós temos aqui a classe folha PPP cat grid action, tá? Esse controller aqui, ele é idêntico a um outro controller que nós vimos anteriormente, tá? Numa tela mestre detalhe. Ele só vai fazer requisição ao servidor aqui no método load data, tá? Somente para carregar os dados de acordo com os parâmetros que forem informados aqui. O primeiro parâmetro que nós informamos no método load data é a ação que será executada, no caso uma ação de load, e o ID da folha PPP, ok? Que será representado aqui pela string pk. Lembrando que nós temos aqui um método setPK, tá? Que define esse ID, ok? E esse ID vai ser setado lá pelo controller do form, que nós vamos ver posteriormente. Mas está sendo feito da mesma forma que nós vimos em outra tela, mestre detalhe, ok? Bom, então definidos os parâmetros, é realizada então a requisição para o servidor, ok? Passando esses dados como parâmetro. Aqui no lado do servidor, temos aqui primeiramente a definição do nome dessa action, logo depois temos o método execute command, tá? Nesse método execute command vai ser identificada a ação, no caso só vai ter a ação de load, então no método load vamos buscar os parâmetros informados lá pela aplicação cliente, no caso aqui nós precisamos apenas buscar o parâmetro que é o ID folha PPP, tá? Então nós vamos buscar todos os dados das CATs de acordo com o ID da folha PPP. E logo depois retornar com esses dados lá para a aplicação cliente, tá? Como nós já vimos em outro controller, os métodos insert, update e delete não realizam requisições para o servidor, tá? O processo de inserção dos dados, alteração e exclusão, eles serão feitos lá pelo controller do form, ok? Nós vamos ver posteriormente como é que nós vamos buscar esses dados. Então aqui somente está sendo gravado os dados em um objeto na memória, ok? Bom,
Da mesma forma, foi desenvolvido os outros controllers, né? Então nós temos aqui o controller da atividade, que é o Folha PPP Atividade Grid Controller, tá? E aqui no lado do servidor nós temos aqui o Folha PPP Atividade Grid Action, tá? Que segue o mesmo padrão. Primeiro temos a definição do nome, identificação da ação e o método load, que recebe o ID da folha PPP para filtrar os dados das atividades de acordo com a folha PPP que está sendo visualizado ali no form. Ok? Método load padrão, insert records, update records e delete records não realizam requisições para o servidor. Eles apenas salvam os dados em um objeto na memória. Tá? E temos aqui também o método setPK. Da mesma forma, aqui o folha PPP fator risco grid controller. Tá? Temos a definição do nome da action lá no servidor, que é o folha PPP fator risco grid action. Tá? Da mesma forma, nós temos aqui no método load, recebendo o parâmetro ID da folha PPP e filtrando os fatores de risco, né, vinculados a esta folha PPP. Os métodos insert, update e delete não são executados aqui nessa classe. Tá? Então o método load data passa os parâmetros, realiza a requisição para o servidor. Métodos insert, update e delete não realizam requisição, guarda apenas o objeto na memória. Tá? Da mesma forma, aqui para o controller do exame médico. Ok? Segue o mesmo padrão. É definido o nome, método load data que faz a requisição para o servidor e envia os parâmetros. No caso aqui, folha exame médico grid action. Tá? Recebe aqui uma requisição, identifica que é uma ação de load, carrega todos os exames médicos que estão vinculados a um determinado folha PPP, de acordo aqui com o ID dessa folha PPP. Ok? Métodos insert, update e delete não realizam requisições para o servidor. Método setPK vai ser utilizado lá pelo controller do form, que nós vamos ver agora esse controller. Tá? Esse controller é o folha PPP detalhe controller. Inicialmente aqui nós temos um controller padrão, definimos o nome da action lá no servidor, que é o folha PPP detalhe action. Tá? Temos aqui a definição do nome dessa action. Aqui dentro do construtor nós temos uma pequena diferença. Tá? Quando o valor dessa string aqui, pk, for igual a nulo, o que nós iremos fazer? Nós iremos passar aqui o form para o modo de inserção e vamos chamar os métodos reload data de todas as grids, da grid cat, da grid atividade, da grid fator de risco e da grid exame médico. Ok? Isso para que o usuário possa cadastrar os dados, os seus respectivos dados. Ok? E cada grid dessa estará habilitada para que o usuário cadastre essas informações. O método load data. Método load data, realizamos aqui uma requisição para o servidor, onde nós informamos a ação de load e a string pk, que no caso é o ID da folha PPP. Então aqui no lado do servidor, o método execute command vai identificar a ação e executar os seus respectivos métodos. No caso aqui é o método load. Então ele vai buscar a folha PPP, tá? De acordo com o ID que foi informado, e retornar com essas informações aqui para o controller. De posse dessas informações, vai ser executado aqui automaticamente o método load data completed. Tá? E o que será feito nesse momento? Lembrando o seguinte, ok? Todas essas grids aqui, elas estão com o atributo AutoLoadData marcado como falso. Ok? Então a grid cat, a grid atividade, fator de risco e exame médico, todas elas devem estar aqui com o atributo AutoLoadData desmarcados. Tá? Então voltando aqui no controller, após carregar os dados do form, tá? Ele realizou a requisição para o servidor, os dados retornaram,
Então, será executado aqui o método loadDataCompleted. O que nós vamos fazer? Nós pegaremos as informações dessa folha PPP, tá? E vamos setar aqui a string pk com o ID dessa folha PPP que foi buscado lá no servidor. E logo depois, nós vamos utilizar os respectivos métodos setPK, que nós vimos lá nos controllers, né, das grids, para que nós possamos definir o ID dessa folha PPP para cada grid. No caso, definimos aqui para a grid do CAT, para a grid da atividade, para o fator de risco e também para o exame médico. E logo depois, chamamos os métodos reloadData de cada grid para que eles executem lá o método loadData e realize a requisição para o servidor para buscar os dados de cada grid, ok? Seus respectivos dados, tá? Método insertRecords, tá? Então, logo depois que o usuário informou os dados aqui da folha PPP, informou os dados da CAT, da atividade, do fator de risco, do exame médico, e este form estava em modo de insert, ele vai clicar aqui no botão de save. Ao clicar no botão para salvar a folha PPP, né, lembrando que esses botões aqui estão vinculados somente ao form, tá, vai ser executado aqui o método insertRecords. O que eu vou fazer nesse momento? Eu vou buscar todos os dados da CAT, todos os dados da atividade, né, da grid CAT, da grid atividade, da grid fator de risco e da grid exame médico. E vou realizar aqui uma requisição para o servidor passando esses dados como parâmetro. Então eu passo aqui a ação de insert, o folha PPP, as CATs, as atividades, o fator de risco e o exame médico. Ok? Então todos esses parâmetros são enviados lá para o servidor. Então aqui no servidor, ao identificar que é uma ação de insert, executa-se então o método insert e busca os parâmetros informados, que é o folha PPP, a CAT, a atividade, fator de risco, exame médico. Primeiramente, salvamos os dados da folha PPP, logo depois salvamos os dados da CAT, da atividade, do fator de risco e do exame médico. Ok? E retornamos com o resultado lá para a aplicação cliente. Tá? Inseridos os dados com sucesso, emitimos uma mensagem para o usuário e atualizamos lá os dados da folha PPP Grid. Ok? Método updateRecord, ele é idêntico ao insertRecord. Tá? Buscamos os dados da CAT, atividade, fator de risco e exame médico. E realizamos a requisição para o servidor, só que dessa vez passando como parâmetro a ação de update. Tá? Então aqui no servidor identificou-se que é uma ação de update, buscamos os parâmetros informados, salvamos os dados da folha PPP, e a diferença que nós temos aqui em relação ao método insert do servidor é que primeiro nós precisamos excluir os dados de todos os detalhes. Então excluímos as CATs vinculadas a esse PPP, as atividades, o fator de risco e o exame médico. E logo depois salvamos novamente esses dados da CAT, atividade, fator de risco e exame médico. E retornamos com essas informações lá para a aplicação cliente que realizou a requisição. Logo depois de alterar esses dados, informamos aí uma mensagem para o usuário que os dados foram alterados com sucesso. E também é realizado aqui o recarregamento dos dados lá da grid 1, né, da folha PPP Grid. Ok? Bom, então esse é o código-fonte que foi desenvolvido aqui para a tela da folha PPP Grid e também folha PPP Detalhe, onde nós temos aqui uma tela com mestre e vários detalhes.